Que vergonha, hein? É pra tomar tapa na cara, tapa indo, tapa voltando. É uma verdadeira vergonha o que Sport, Vitória, Fortaleza e Ceará fizeram nessa Copa do Nordeste. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. O Luiz Heitor, ele foi certeiro nas falas dele no vídeo de hoje. Ele foi o único influenciador que eu vi, de um time fora do Bahia, né? Um time como Fortaleza, Sport, Ceará e Vitória, a dizer verdade sobre essa Copa do Nordeste. O quanto essa Copa do Nordeste foi vergonhosa da elite do Campeonato Brasileiro. Porque a competição, a Copa do Nordeste, que era para ser a Copa do Nordeste mais difícil, mais competida de todos os tempos, se tornou a competição mais fácil para o Bahia por conta da vergonha que foi Vitória, Sport, Ceará e Fortaleza. Foi muito vergonhoso, muito patético o que essas quatro equipes fizeram na competição. Que vergonha, hein? É pra tomar tapa na cara, tapa indo, tapa voltando. É uma verdadeira vergonha o que Sport, Vitória, Fortaleza e Ceará fizeram nessa Copa do Nordeste. Pra mim é uma vergonha. E eu vou explicar o porquê. Essa final da Copa do Nordeste já está resolvida desde o primeiro jogo. O Bahia fez 4-1 contra o Confiança, pô. É o confronto de maior disparidade técnica da história da competição. Nunca se houve tanta diferença de investimento. O Bahia investiu 350 milhões de reais nos últimos 3 anos. O Confiança, sei lá, investiu 1 milhão de reais. E olhe lá, nem sei. Mas talvez não investiu nada. O Confiança é o 9º colocado da Série C. O Bahia é o 4º colocado da Série A. Eu não tô aqui para depreciar o trabalho do Confiança, não. Muito pelo contrário. Chegaram na final, méritos do Confiança, e já chegaram ao seu limite técnico, físico, tático e todo o contexto estrutural também. Então, é o limite dos caras. Eu tô aqui parabenizando a boa campanha do Confiança e parabenizando a boa campanha do Bahia, que na maior parte do campeonato colocou um time reserva. Concordo. Em alguns momentos é que colocou o time titular contra o Ceará e contra o Fortaleza. Mas na fase de grupos ali, um ou outro jogo pontual, mas na média colocou um time reservão. E o Bahia foi campeão da Copa do Nordeste, vencendo o primeiro jogo de 4-1. Nem tem jogo da volta. O jogo da volta é só para cumprir tabela e é só para entregar taça. É só o famoso jogo para... Vamos aqui deixar passar o tempo e aguardar o Bahia ser campeão da Copa do Nordeste. Acabou. Não vai ter nem graça para você secar, ânimo para uma reviravolta no jogo, nem tem como. Se o Bahia colocar hoje o sub-18, talvez tenha algum perigo do Bahia tomar 2-0. Eu não tô nem falando de tomar 3-0 não, tá? Que aí seria a decisão pros pênaltis, se terminar 3-0 pro Confiança. Eu tô falando em talvez terminar um 2-0 pro Confiança, que mesmo assim não seria suficiente para ameaçar o título do Bahia. Ou seja, esse é o nível da vergonha dos outros 4 grandes do Nordeste: Sport, Vitória, Fortaleza e Ceará. Uma vergonha a campanha dos 4. E eu vou explicar o porquê. Tá com o mais óbvio, Vitória. Parabéns, líder do Grupo A, mas essa liderança no Grupo A, e aí naturalmente garantiu o mando de campo na fase seguinte da Copa do Nordeste, nas quartas de final, não serviu para absolutamente nada. O Vitória pegou o próprio Confiança no Barradão e conseguiu a proeza de perder o jogo, pô. No tempo normal. Isso é que é mais bizarro. Veja Rapaz, a eliminação do Vitória por Confiança foi bizarro, irmão. como é a vergonha do trabalho de Fábio Mota, de Thiago Carpini e também naquele momento do grupo de jogadores também. É o Mas eles estão preocupados em menosprezar o Bahia com o título de 58. Tá brigando na justiça para reconhecer o título da Copa do Nordeste de 70. No geral, uma vergonha de Copa do Nordeste foi a atuação do Vitória. Horrível, horrível. E na fase de grupos também longe, mas muito longe de apresentar um bom futebol. E aí, meus amigos, Vou pegar a ponga ali do Luiz aqui, né? Puxar um pouco aqui. E aqui, na minha opinião aqui, na fase de grupo aqui, o mais feio foi o Fortaleza. Irmão, Vitória, Sport, Fortaleza, são os 3 times de Série A. Fortaleza aqui já era para iniciar como líder, porque fez a melhor campanha, estava na Libertadores, por lógica, o Fortaleza era o líder. Segundo, Vitória, porque já tem 2 anos na Série A, e o terceiro, Sport. Essa era a ordem aí.
O Fortaleza conseguiu ficar atrás do Ferroviário. Irmão do Ferroviário. O Fortaleza quase cai pro CRB. Passou no saldo de gols, foi número de vitórias. Número de vitórias. Irmão, é uma vergonha o que o Fortaleza fez, irmão. É uma vergonha o que o Fortaleza fez. O Vitória foi vergonhoso no mata-mata, mas o Vitória fez o papel dele aqui, ó. Terminou em primeiro. Mas foi vergonhoso também cair por Confiança dentro de casa, é sacanagem. E na fase de grupos, também longe, mas muito longe de apresentar um bom futebol. E aí, meus amigos, eu tenho que começar com o Vitória, né? O único time do lado esquerdo do chaveamento que poderia fazer um enfrentamento mais duro contra alguém do lado direito do chaveamento era o Vitória. Porque no lado esquerdo tu tinha CSA, Ferroviário e Confiança, times de Série C e D. Não é até que o CSA caiu para a Série D, o Confiança permaneceu na Série C, Ferroviário Série D. Então assim, são dois times. E teve um torcedor do Vitória que veio aí na rede social aí dizer que a final não tinha lógica, a final era Vitória e Ceará. Não tinha como ser a final outros dois times não, e se deu mal. Times de Série D e um de Série C. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, no lado direito tinha Bahia, Fortaleza, Ceará e Sport. Então, o único para fazer enfrentamento era o Vitória, não era CSA, Ferroviário, Confiança. Beleza, se o CSA chegasse na final, poderia dar trabalho para o Sport, poderia dar trabalho para o Ceará. Mas se pegasse um Bahia, por exemplo, ia perder lá e Lô também, era óbvio isso. Então conseguiu ser e aí começa a vergonha. O Vitória já caiu. Aí você fala, pô, então afinal, quem passar aqui no lado direito do chaveamento nesse chinha? Primeiro que na última rodada, o Sport, se vencesse do Altos do Piauí, passaria na liderança e iria para o lado esquerdo do chaveamento, jogando na Ilha do Retiro contra o próprio Confiança. Que não era garantia nenhuma que ia chegar na final. Até porque o Sport apanha de todo mundo também na temporada. Apanhou do Altos na própria Ilha do Retiro, o Sport precisando ganhar jogo. Então, não era garantia nenhuma. Mas, pô, era uma possibilidade tranquila de chegar na final. Rapaz, eu digo a você, velho, eu tenho quase toda a certeza que se o Sport saísse primeiro e pegasse o Confiança, hoje tava Bahia e Sport na final, velho. Eu tinha quase toda a certeza, velho. É muito mais fácil bater no Vitória no Barradão do que bater no Sport na ilha. O Sport engrossa o caldo com qualquer um. E naquela época o Sport não tava tão em crise como tá hoje, não, velho. O Sport fez um grande jogo contra o Palmeiras lá no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Detalhe que nessa mesma rodada, o Fortaleza perdeu pro CRB no Castelão e o Vitória empatou contra o Motoclube. Essa é a vergonha do Sport, do Vitória e do Fortaleza na Copa do Nordeste. Beleza. Eu tô pegando aqui essa introdução, tá, gente? Porque eu acho que vale muito a pena trazer todo o enredo de como o Bahia conseguiu construir uma final tão tranquila, tão fácil e massacrando o adversário e já decidindo o jogo, a final. Já eu acho que é o enredo de quanto foi vergonhoso essa Copa do Nordeste os times da Série A do Nordeste. Acho que esse enredo aí não é nem como o Bahia fez a Copa do Nordeste ser tão fácil para ele. Eu acho que não é esse enredo. Acho que esse enredo aí é o enredo de o quanto o Sport, Fortaleza, Ceará e Vitória foram vergonhosos na Copa do Nordeste. Eu acho que esse é o enredo de fato. Como eles conseguiram fazer uma das maiores vergonhas de todos os tempos. Só aqui eu citei 4 times de Série C e D. Só aí tu tem que fazer 10 pontos. Só aí. Eu não tô nem falando em confronto contra Sport. Você tira daí, velho. O Fortaleza conseguiu fazer 9 pontos em um grupo que tinha Souza, Motoclube, Altos, CRB e Ferroviário. Você conseguiu fazer 9 pontos. É vergonhoso demais, irmão. Sport, Vitória, CRB. Nem tô falando disso. Então é uma vergonha, é uma nojeira. Foi uma nojeira, na verdade, essa fase de grupos do Fortaleza. Horrível ter conquistado mesmo. Apenas 9 pontos. E no último jogo, perdeu contra o CRB. Onde é que eu quero chegar? Se o Fortaleza empatasse contra o CRB no último jogo no Castelão, o Fortaleza seria terceiro colocado na frente do Ferroviário. Pegaria o pelo critério CSA. de saldo de gols. E aí, vamos lá. O Fortaleza iria para o lado esquerdo do chaveamento, ficando aqui no duelo contra o CSA, no Rei Pelé. Que seria uma vergonha também, né? Mas beleza. Não seria nenhuma garantia do Fortaleza passar, mas beleza, teria um enfrentamento ali e pelo elenco do Fortaleza, em tese, o Fortaleza poderia avançar e poderia chegar na final da Copa do Nordeste para fazer um enfrentamento contra o Bahia, que provavelmente o Fortaleza ia perder também, mas teria jogo. Não seria uma final ganha, entregue, assim como foi Bahia e Confiança, que já foi, né? Acabou já o confronto, pelo amor de Deus. Tem o jogo de hoje, mas é só para cumprir tabela. Então, assim, outra vergonha que foi a fase de grupos do Fortaleza. Aí pegou o próprio Bahia
na fase do mata-mata, só mata, na verdade, que foi as quartas de final, e acabou tomando trolha, 2-1, de forma merecidíssima. Vergonha do Fortaleza. Vergonha do Ceará. Pô, então o Ceará também, lógico, pô. Tu ficou atrás do CSA, meu amigo, que caiu pra Série D do Campeonato Brasileiro. Outra vergonha de participação na Copa do Nordeste. Não é que o Ceará ficou na terceira colocação porque o segundo, sei lá, foi o Vitória ou foi o Sport com 15 pontos, não. E outra, o Ceará ainda foi burro. Todo respeito, o Ceará foi burro. Porque se o Ceará, ele já foi vergonhoso ele sair em segundo ou em terceiro em um grupo onde só tinha Bahia e Ceará. Aí só tinha o Bahia e o Ceará, irmão. Só era Bahia e Ceará nesse grupo aí. Bahia em primeiro e Ceará em segundo. Por quê? Pô, CSA, Série C. Confiança, Série C. Náutico, Série C. Aí vem América e Natal e Juazeirense, que eu acho que é Série D. Pelo amor de Deus, pô. O América, o Ceará, ele tinha obrigação de terminar em segundo. Se o Ceará terminasse segundo, ele ia pro outro lado da chave. Ele ia pegar o Ferroviário, né? Ele poderia pegar agora o Confiança na semifinal, né? E aí poderia chegar na final com o Bahia. Era simples isso aí, sabe? Mas ele conseguiu sair em terceiro em um grupo onde só tinha o Bahia e só tinha o Bahia. Só tinha ele e o Bahia. Os outros lá ainda tinha 3, aí só tinha 2, né? E aí ele ainda foi burro. Por que ele foi burro? Porque o Ceará poderia terminar em quarto. O Ceará estava perdendo o jogo dele, estava terminando em quarta colocação. Se o Ceará terminasse em quarto, o Ceará pegava o Vitória no Barradão, e no dia que acabou o jogo eu falei, se o Ceará pegasse o Vitória no Barradão, era mais fácil eliminar o Vitória no Barradão, e aí pegaria ali o CSA ou o Ferroviário na semifinal, que seria mais fácil eliminar e chegar na final, do que cair no grupo do Bahia. Na minha opinião, o Ceará não passaria nem do Sport. Foi uma surpresa pra mim o Ceará passar do Sport. Naquela época lá. Eu falei aqui, eu postei, pode pegar meu vídeo aí de previsão das quartas de finais da Copa do Nordeste, e eu botei lá. Que na minha opinião, o Ceará caía pro Sport. Porque eu falei, era mais fácil você eliminar o Vitória no Barradão do que eliminar o Sport em Recife. E dito certo, Confiança eliminou o Vitória no Barradão. Era mais fácil mesmo. Né? Então ainda foi burro, porque se é outro ali, eu faço um jogo de compadre, toma 1-0, termina em quarto, colocado tranquilo, ó, ligado no jogo lá do Náutico. O Náutico já tava tomando uma porrada do Bahia. O Náutico ia pra onde? Então, tomava 1-0, fazia um jogo de compadre, botava os meninos pra trabalhar, pegava o Vitória no Barradão com força total, era muito mais fácil do que você pegar um Bahia na Fonte Nova. Né? Então, ainda foi burro o Ceará. É que ele foi o terceiro ficando atrás do CSA, pô. Pelo critério de saldo de gols. Uma vergonha também a participação do Ceará na Copa do Nordeste. Mas conseguiu chegar, pelo menos na fase de grupo, já. Chegou nas quartas de final, passou do Sport no mata-mata. E aí chegou na sua limitação, no seu teto, que era o quê? Enfrentar o Bahia na Fonte Nova, lotada. E perdeu por 1-0. Beleza. Você analisa a participação como um todo, o Ceará foi o time que teve a melhor performance, o melhor desempenho e o melhor resultado mesmo, em comparação a Sport, Fortaleza. Pelo menos chegou na semifinal, né? É isso aí, né, galera? Isso é um pouco aí do quanto foi vergonhoso, né, a competição da Copa do Nordeste aí, com esses times aí do Nordeste, que são grandes no Nordeste, né? São considerados grandes, né? O Luiz Heitor, ele foi certeiro nas suas palavras. Foi muito vergonhoso, e eu tô vendo poucos falar isso. Sabe o quanto é vergonhoso ter 5 times na Série A, né? Com a folha salarial alta, com investimento altos, né? Com equipes aí qualificadas, e você chegar na final e ter o Bahia contra o Confiança, né? Com todo respeito à Confiança, mas a Confiança na Série C, né? Já foi orgulho do Confiança se classificar na fase de grupo. E aí o Bahia faz uma final com Confiança. Isso é uma vergonha para todos. O que era para ser a Copa do Nordeste mais forte de todos os tempos, né? Pra gente mostrar até pros times do eixo, que aqui no Nordeste tem um futebol vistoso, tem um futebol bonito, para mostrar para todo o Brasil que a Copa do Nordeste, porque o SBT transmitiu o jogo da Copa do Nordeste. Então poderia ser mostrado ali que o futebol nordestino é um futebol bom, futebol gostoso de se ver, futebol competitivo. Eu esperava ser a Copa do Nordeste mais forte de todos os tempos, mas acabou sendo a Copa do Nordeste mais vergonhosa de todos os tempos por conta desses times aí. Porque 5 times na Série A, 5 times nordestinos, na elite do futebol brasileiro, e quem chegou na final da Copa do Nordeste foi um time de Série C que na época estava brigando para não cair. Então você vê o quanto é vergonhoso, mas a maioria dos influenciadores aí acaba esquecendo esse fato. Acaba esquecendo esse fato
preocupando com coisas que não faz sentido. Mas que foi vergonhoso, foi patético, foi sim. Mas é isso aí, galera. Já vai deixando um like, seguindo o canal, né? Vire membro do canal aqui em breve. Dá aquela força ao seu parceiro Binho Bahia, se der, vire membro. A partir de R$ 2 aí por mês, você vai concorrer a vários prêmios aí que eu tô trazendo aí. Já vou trazer um prêmio no final desse mês aqui pros membros do meu canal. Então, para você competir, já se inscreve, já vira membro do canal aí para dar sua força ao seu parceiro. E até na estante para a live do Binho Bahia, jogo das final, Bahia e Confiança. Até na estante. Valeu!